Olá, sejam bem-vindos ao programa Agenda 21 em Ação, uma realização da UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, uma organização que planeja, impulsiona e monitora o desenvolvimento sustentável de Piracicaba em conjunto à população para tornar a nossa cidade um excelente lugar para se viver. Esse é um programa em parceria com a TV Unimap e na nossa primeira edição a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade e sobre também a Agenda 21 de Piracicaba. E os convidados de hoje são o João Carlos Maranha, que é fundador e membro do Conselho Diretor da UCIP Pira 21. Seja bem-vindo. Obrigado. E o professor Josué Adam Lazier, que é secretário executivo da organização. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E também tem aqui a Rosa Moraes, que é secretária e revisora da Agenda 21 de Piracicaba. Rosa, seja bem-vinda e a partir de agora eu passo a palavra para você, então, que é a nossa entrevistadora. Ok, então vamos começar com o Maranha, que tem um papel fundamental. Eu acho que é importante resgatar que em 1992, 179 países se reuniram no Rio de Janeiro, chamada Rio 92, para começar um movimento em prol da sustentabilidade do planeta. E foi lá que eles definiram a expressão desenvolvimento sustentável. E o mais interessante é que 7 anos depois, capitaneado aqui pelo Maranha, começou um movimento aqui em Piracicaba para construir a Agenda 21 de Piracicaba. Porque a Agenda 21 nada mais é que esse compromisso global com a sustentabilidade do planeta, ou seja, você precisa agir de forma ser economicamente viável, socialmente justo e politicamente correto. Isso não é uma tarefa fácil de se fazer, mas essa é a proposta que um grupo aqui de Piracicaba vem realizando há 17 anos. Maranha, conta pra gente como é que isso começou. Ô Rosa, só pegando o gancho, né, a questão global, né? O lema, né, pense globalmente e haja localmente. Então acho que foi dentro desse conceito, né, na época. Me lembro muito bem, nós trabalhávamos numa empresa e... Vou dar o nome, vai, nesse caso, o caso da Caterpillar, que foi o grande impulsionador inicial, né? Mas nós ganhamos o Prêmio Nacional da Qualidade e nós falávamos e pensamos, e recebemos até perguntas no chão de fábrica. Por que numa empresa vai bem e por que numa cidade não pode ir bem? Então nós falamos, tudo é uma questão de planejamento. E por que não se faz um planejamento estratégico para uma cidade? Eu falei, tem várias cidades do mundo que tem, né? Mas aí iniciou, foi o embrião. Então nós iniciamos por aí, obviamente foi contatado toda a sociedade, né, os agentes mobilizadores, então no caso a universidade, no caso da Unimap, que hoje nós estamos aqui, né, foi um dos grandes impulsionadores iniciais, as demais faculdades, universidades, imprensa, todo o meio de comunicação de Piracicaba, que nos deu uma força muito grande nesse início, né? Foi quando foi desenhado 3 cenários para a cidade. Provavelmente você se lembra, telespectadores que participaram, deve estar se lembrando também, né? Que era a década perdida, a união faz a força e o planejamento, a vitória do planejamento. E para nossa surpresa, nós não tivemos um vencedor, nós tivemos 2. Aqui na Unimap nós fizemos a votação ao vivo, com mais de 700 pessoas, 600 pessoas no caso, né? Votando ao vivo, onde nós tivemos a vitória do planejamento e a união faz a força, com 93,4% que toparam essa ideia, né? Então tudo surgiu por aí. E a partir daí, então, começou-se a desenhar, então, o plano estratégico de Piracicaba, que com a sociedade, e obviamente isso daí não funcionaria sem os poderes públicos, né? Então os 3 poderes públicos participando desde o início, junto com toda a sociedade mobilizada, Rosa. E depois, aí começou-se esse movimento e a sociedade foi toda mobilizada, foi um momento importante dentro do processo. E conta pra gente,
que aconteceu depois? Porque um plano estratégico, ele tem que ter no mínimo 10 anos, né? Ele não é um projeto imediatista, né? Verdade. Que é o sistema, né, de gestão pública. Aqui em Piracicaba não é assim, né? Mas, no geral, ele acaba sendo plurianual, pensa-se somente numa gestão. Conta qual é o diferencial da Agenda 21 de Piracicaba, por exemplo, da Agenda 21 de Vitória, que foi a primeira do Brasil. Então, Rosa, nós pesquisamos bastante naquela época, né? Acho que todo o pessoal que estava envolvido, toda a sociedade, os mais próximos que estavam trabalhando nesse embrião ainda, né? Então nós fomos pesquisar, fomos no Paraná, fomos em Vitória, olhamos a Agenda 21 ao redor do mundo, né? E chegamos à conclusão que era totalmente viável nós fazermos algo parecido para Piracicaba, com um diferencial. Nós iniciamos pela sociedade civil em Piracicaba. Normalmente é o governo que impulsiona a Agenda 21. Mas Piracicaba, na época, eu não tenho hoje essa correlação, mas na época foi, acho que, a primeira cidade onde a sociedade civil organizada que deu o pontapé inicial. Né? Então aquilo para nós foi muito bom. E logo em seguida, pensando, conforme você falou, fazia-se gestões para 4 anos, onde o prefeito eleito pelo nosso sistema, ele entra, acaba de fazer aquele planejamento que ele fez em campanha, dá um trato para poder implementá-lo em mais 2 anos e meio, porque depois começa outra campanha. E você perde a visão de longo prazo. Então esse foi um dos pontos fundamentais que o processo de planejamento estratégico, dentro da Agenda 21, trouxe para Piracicaba. E eu até gostaria de relembrar para os telespectadores, né, a nossa visão da época, que foi desenhada em conjunto com a sociedade, né? E de uma forma bem sumária, bem sucinta, ela se chamou o Salto de Piracicaba. Você se lembra disso, né? E hoje está nas nossas agendas, né? E que Piracicaba será uma cidade modelo de desenvolvimento sustentável para o Brasil e um excelente lugar para se viver. Boa ela já era e continua melhorando até hoje, né? Maranha, só relembrando aí a história da nossa Agenda 21, como todo bom plano estratégico, geralmente a cada 5, 6 anos ele precisa ser revisado e projetado para mais 10 anos. E em 2006 foi realizada a revisão, elaborado, né, um novo plano estratégico para Piracicaba, e na época nós celebramos 22% de ações executadas. E eu queria que você colocasse aí para a gente as principais ações, o que aconteceu, os sonhos daquela época que se tornaram realidade. Perfeito, Rosa. Bem lembrado, então nós tivemos praticamente 22% de ações principais, né, que estavam, ou seja, os anseios da população, né, sendo realizados pelo poder público e pela sociedade em si, né? Então tem várias pequenas ações realizadas pela própria sociedade, pelas entidades de classe aqui de Piracicaba, né? E o principal, obviamente, é de onde se espera, de onde nós pagamos impostos e queremos um retorno para a comunidade, que é o poder público, principalmente executivo, né? Mas eu me lembro de alguns projetos que nós chamamos de estratégicos. Nós tivemos no total, Rosa, entre ações e projetos, 413 na primeira edição. Na segunda edição, entre o que foi realizado, os que não fazia mais sentido, nós eliminamos, né, o que foi realizado e o que não fazia sentido, porque mudou o cenário. Aí fomos para 495. E depois, com certeza, o professor Josué vai nos dizer também da última edição. Mas houve esse progresso, inclusive, então você vê que os anseios continuaram. Então, projetos que nós tínhamos como pronto-socorro de urgência e emergência, a fase 1, que foi aprovado nessa primeira fase e implementado na primeira fase, que um dia nós precisamos retorná-lo, né? Retomá-lo tal, e levar em frente. Mas a implantação do próprio IPLAP, nós tivemos que aprender e buscar como se fazer planejamento, e isso daí foi levado para dentro da prefeitura. Nós olhamos muito nessa primeira administração lá no ano 2000, né, para Curitiba. E nós fomos buscar as ideias de Curitiba e adaptamos, obviamente, para Piracicaba, né? Mas o projeto Beira Rio, fase 1, por exemplo. Aí fomos para a fase 2, fase 3, e agora o prefeito atual, Ferrato, acabou colocando mais uma outra parte, né? Então é um projeto que vem a longo prazo, né? Mas a reforma do teatro, pinacoteca, a instituição das áreas de lazer
Estação Paulista, a Casa do Produtor Rural, da Exalc. Então foram projetos estratégicos da época, né, que nos ajudou a alavancar. E ultimamente, deixa eu até olhar a minha listinha aqui, que são tantas, e obviamente o tempo não permite, né? Mas a implantação de novas faculdades, né, a FATEC, a FATEP na época, né, o curso técnico que foi trazido para Piracicaba, a criação da 7ª Vara Civil de Piracicaba, que era muito deficiente, nós tínhamos essas oportunidades. Então o Poder Judiciário trabalhou e buscou isso daí para Piracicaba na época, né? Mas o anel viário, que nós acabamos agora de completá-lo, né? Finalmente, né? Que se discutia no passado, mas ele voltou à tona através da comunidade, os poderes públicos, lá em 2000. E, obviamente, nós vimos ele realizado agora, né? Em 2016, praticamente, né? A revitalização, a revitalização do Engenho Central, onde nós temos nossas festas comunitárias, populares aqui de Piracicaba, né? Na época, nós não tínhamos nada. Nem regularizado ele estava, né? Tratamento de esgoto, isso aqui é muito importante. E eu vou parar por aqui, tem uma lista ampla. Mas na época, eu me lembro muito bem, nós tínhamos 32% do esgoto recolhido tratado em Piracicaba. E hoje, praticamente 100%, né? Então você vê a evolução com relação para a saúde pública e, obviamente, um benefício para o meio ambiente. Não dava para brigar com os municípios acima de Piracicaba, que deterioravam o nosso rio, sendo que nós estávamos jogando todo o nosso esgoto na água do próprio rio. Então hoje nós temos sim o poder de falar isso daí, né? E de exigir que a montante de Piracicaba a gente consiga melhorar a qualidade das águas de Piracicaba. Então esses são alguns projetos, algumas ideias que a nossa população trouxe, que já batalhava anteriormente, mas que nós vimos ser realizadas e que fazem parte da Agenda 21 de Piracicaba. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho com o professor Josué e vamos falar da segunda revisão da Agenda 21, que foi entregue à população em 2015. E aí nós fizemos uma nova celebração. Esse novo plano, no seu balanço, né, o balanço das ações executadas aí no período entre 2007 até 2014, trouxe aí um resultado de 47% das ações projetadas realizadas. E isso demonstra um amadurecimento da nossa sociedade. Então, não só a sociedade de uma maneira em geral, o poder público caminha para a sustentabilidade do nosso município. Agora me conta, o que aconteceu com essa terceira edição, que ela foi, além da gente estar celebrando bons resultados das duas primeiras edições, né, das primeiras revisões aí, o que aconteceu de tão especial na nossa terceira? Então, ela tem, vamos assim dizer, um caráter bem inédito, porque diferentemente das outras, a atual, então, Agenda 21, para o período 2016-2025, ela foi realizada por especialistas que residem em Piracicaba. Pessoas que conhecem o dia a dia da cidade de Piracicaba, conhecem o povo piracicabano, que fizeram todo um trabalho de diagnóstico do município, consultando fontes primárias que foram cedidas pelos diferentes poderes, né, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, o setor jurídico, também a segurança pública, e de posse dessas fontes primárias, os especialistas elaboraram um diagnóstico da cidade e, a partir de diversas consultas públicas, envolvimentos de entidades, envolvimentos da sociedade de uma forma geral, foram então elaboradas as ações. E aí é um conjunto de ações que, mostrando então o amadurecimento, que foi justamente a capacidade de, com pessoas da cidade, lerem a realidade do município, interpretarem os diferentes setores do município, acabaram por produzir, em consonância com a sociedade, um conjunto de 592 ações para esse período proposto pela Agenda 21. E é importante ressaltar
que a Agenda 21 não é um plano de governo, muito embora o governo municipal ele possa se nutrir das propostas da Agenda 21, porque a agenda contém a proposta do piracicabano, que se mostra bastante otimista com a sua cidade, um otimista com os pés no chão, sabe da realidade, mas sabe da potencialidade, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento humano, para que Piracicaba continue sendo uma referência, amplie a sua possibilidade de referenciar também outros municípios e seja um lugar muito bom para se viver, construir a vida e também desenvolver-se de uma forma a acolher pessoas que vêm de outros lugares. Dessa forma, então, a Agenda 21, ela pauta a sociedade. Ela pauta o gestor público, ela pauta o legislativo, pauta o judiciário, pauta a segurança pública, as universidades, as escolas, as entidades, sobretudo o povo piracicabano, que é um compromisso de todos nós que residimos em Piracicaba, de contribuir para que as políticas públicas, os planos de governo, possam também caminhar na direção de atender as inquietações, a percepção e a contribuição do povo piracicabano que está presente na Agenda 21. Bom, o nosso programa Agenda 21 em Ação já está chegando no final. Quero agradecer o professor Josué, o João Carlos, a Rosa e agradecer você que acompanhou a nossa primeira edição do Agenda 21 em Ação. E para acompanhar esse programa e outros programas, você pode acessar o nosso site, que é www.tvunimep.com.br, ou pode acessar o nosso Facebook, que é facebook.com/tvunimep. Obrigado e até o próximo programa.